número 5, do versículo 10 ao 14. A minha versão é um pouco diferente, mas os irmãos podem acompanhar pelas suas Bíblias ou pelo telão também. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 10 ao 14. Eliseu cura Naamã da lepra e transfere para o infiel Geazi. E Eliseu mandou o mensageiro falar com Naamã, dizendo: vá e lava-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ele ficou indignado e falou com os que ali estavam: vejam só, mandar que eu me lave no rio Jordão. Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra, e oraria em nome do Senhor, seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do seu corpo. Mas não são os rios Alana e Farpá ainda mais muito melhores do que todos os rios de Israel? Se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltarei para a minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar sua lepra, o Senhor não faria imediatamente? Por que o Senhor não pode apenas ir lavar-se, como ele disse, ser purificado? No versículo 14, último. Então Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta. Foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes. E conforme as palavras do homem de Deus, ele foi purificado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. Amém? Os irmãos podem se assentar. Essa palavra, Deus faz um tempo que ela tem falado a mim, mas eu vou usar como base apenas para apresentar a questão principal que eu gostaria de passar para a Igreja do Senhor. Eu, orando a Deus, essa palavra tem estado no meu coração faz uns meses já. Eu até dei uma oportunidade que eu recebi na igreja, eu falei um pouco sobre essa passagem, mas bem resumida. E na quarta-feira tive isso confirmado através de uma palavra que o pastor da igreja falou. E também a outra parte que eu estarei falando, também ontem, numa festividade que eu estava lá na Igreja da Rainha, o pregador ele falou basicamente tudo que o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração. Então Deus ele confirmou essa palavra no meu coração, graças a Deus. Mas antes de entender o que eu acabei de ler aqui, eu estarei falando sobre uma questão sobre rendição. Estarei falando sobre a questão da gente entender o seguinte. Primeiro, Deus ele exige que nós reconheçamos que somente Ele é o Senhor. Quando a gente reconhece o Senhor, quando a gente reconhece que somente Ele é o Deus verdadeiro, somente Ele é o Deus que pode cuidar de causas que nós acreditamos ser impossível, aí sim, quando a gente percebe isso, a gente começa a trabalhar na questão da humildade. A gente começa a se diminuir. A gente quer que Ele cresça mais nas nossas vidas. E quando isso acontece, aí sim, a gente começa a se render ao Senhor. O se render é sobre destacar a intimidade, sobre mostrar para Deus que sem Ele nós não somos nada. Então, nesse contexto dessa passagem aqui de 2 Reis, fala sobre uma passagem que ela é muito falada em culto por libertação, sobre questão de milagres, mas o que eu quero voltar para essa palavra é a questão do reconhecimento que somente o Senhor é Deus. Naamã, ele era um general do exército do rei da Síria. Ele era um general muito poderoso, e por ele ser um general muito poderoso, ele detinha bastante poder, ele era bastante visionário pelo povo, ele era totalmente visto pelaquela sociedade onde ele se encontrava. E Naamã, ele conseguia vencer guerras, ele conseguia vencer batalhas, e em certa ocasião, ele faz uma dessas expedições de guerra e ataca Israel. E quando ele ataca uma parte de Israel, ele leva consigo muitos prisioneiros. Só que Naamã tinha um problema. Ele era poderoso, ele era um general bastante conhecido, ele era um general que se dava bem por onde ele colocava as mãos.
mas ele tinha um problema. Ele era leproso. A lepra, naquela época, ela era uma doença incurável. Era uma doença que você não poderia, muito menos, sair na rua. Se você fosse visto com lepra, você deveria ficar em casa e, se não fosse Deus na sua vida para curar, você ia ficar com ela para sempre. Então, Naamã, ele tinha esse problema. E aqui no versículo 3, no versículo 3 diz que um dia, uma menina, uma dessas prisioneiras que Naamã tinha trago, era uma menina que foi trabalhar na casa dele, junto com a sua mulher. Então, uma menina disse à sua patroa, de acordo com a questão que Naamã estava passando da lepra: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele seria curado da lepra. Então, essa menina, ela está falando de Eliseu. Eliseu, o sucessor de Elias. Ele era um profeta com bastante autoridade. Ele era um profeta que ele conseguia fazer sinais e maravilhas para a honra e glória do Senhor. E aí, Naamã, ele consulta o rei, pede a carta ao rei e ele vai até Israel. Nesse contexto, o rei de Israel, ele fica furioso, ele fica totalmente irritado, achando que era uma provocação do rei da Síria mandar um general que tinha acabado de dar um defeito muito grande para a nação de Israel. Então o rei, ele fica indignado com aquela situação. Só que Eliseu, ele vê aquela situação e fala: rei, mande esse homem até mim. E aí o que me chama a atenção é que Naamã, ele vai até a porta da casa de Eliseu. E Naamã, ele esperando que esse profeta com autoridade viria a ele, curaria na hora, porque Eliseu, um profeta que conseguiu fazer um machado flutuar, um profeta que conseguiu realizar milagres entre o povo, ele esperava que talvez Eliseu, talvez não, porque com certeza Eliseu, com a autoridade que o Senhor tinha na vida dele, ele poderia até pensar que Naamã poderia ser curado e Naamã ficaria curado, mas não. Eliseu, ele não fez isso. Eliseu nem se teve essa questão de ir atender Naamã, diretamente sendo ele. Eliseu manda um mensageiro falar para Naamã o seguinte: você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e aí você ficará curado. E aí começa a entrar na questão do seguinte: Naamã, ele vai, irritado, mas ele vai. Ele vai e ele chega até o Rio Jordão e ele mergulha 7 vezes, e para o glória do Senhor, ele é curado da lepra e ele reconhece que só o Senhor é Deus. Só que eu quero chamar a atenção para uma situação do seguinte: Naamã, ele teve que mergulhar. O mergulhar aqui nessa questão significa o descer ao rio. Mas não é o simples descer ao rio físico, que é importante a gente entender aqui. O que é crucial a gente entender aqui, ao mesmo tempo que Naamã descia as águas, o ego dele foi descendo. A posição dele foi descendo. Tudo aquilo que ele se achava só por ser ele mesmo, foi descendo. Ele teve que reconhecer a autoridade do profeta, ele teve que reconhecer a autoridade do chamado que Deus tinha para a vida dele. Aleluia! Deus não vai realizar obras e chamadas nas nossas vidas se a gente quiser ficar aqui. A gente tem que descer para que ele possa operar o sobrenatural. Então Naamã desce, e ele volta renovado. A Bíblia aqui, como a gente acabou de ler, fala que a pele de Naamã ficou como de uma criança. Toda a lepra que ele tinha saiu. Tem sujeira, tem pecado, tem questões que não agradam ao Senhor, que a gente tem que fazer com que Ele tire. Mesmo que isso doa, mesmo que isso mexa com o nosso ego, mesmo que isso é Ele que nos fortalece. E como é bom a gente falar para Cristo que a gente não é digno de desamarrar nem as correias das sandálias dele. Falar isso para aquele que me amou, falar aquilo para aquela pessoa que viveu uma vida para que eu pudesse ser perdoado, passou por traições, passou por dificuldades, foi rejeitado, passou por todos os tipos de angústia, todos os tipos de ansiedade, ele passou pela via dolorosa, ele foi cuspido, ele foi ofendido, ele passou por uma dor muito grande, que ele chega a uma angústia no Getsemane, que ele chegava a sangrar pelos poros. E você acha que eu não vou chegar, eu não vou falar que eu tenho que honrar a esse Deus, que eu tenho que honrar a esse Deus que se fez carne e osso para que está aqui na terra. A luz veio às trevas e as próprias trevas o rejeitaram. E ele morreu naquela cruz por você, morreu naquela cruz por mim.
E ele disse naquela cruz, no meio daquele todo sofrimento, está consumado, tetelestai, a dívida está paga. Graças a ele, o poder que tira o pecado do mundo. Ele tomou as nossas dores, tomou as nossas enfermidades. E por essas pisaduras nós fomos sarados. E hoje a gente pode olhar para ele e falar: graças a ele é que eu estou de pé. Eu posso falar que pela graça eu não sou ninguém. A graça dele é que me basta. A graça dele é que me basta. Mas ele não tem comigo. Ele não me deu isso que eu queria. Ele não cumpriu aquilo que eu orei. Mas a graça dele te basta. Tudo basta. Tudo basta. Tudo que ele entrega a nós, isso já basta para nós. Porque isso é de um preço que a gente não consegue imaginar isso. A gente deve reconhecer isso mais nas nossas vidas. E eu vou falar. É muito difícil muitas das vezes a gente falar isso. A gente passa por muitos momentos em que a gente ora ao Senhor, né? A gente ora, a gente confessa, mas eu já passei por um momento específico esse ano de... Sabe quando você ora, mas você acha que Deus não te responde? Sabe quando você se esforça para uma situação, quando você se esforça para uma ocasião, você consagra esse mas não acontece? E aí eu fiquei muito chateado com uma questão que aconteceu esse ano, fiquei muito triste, isso mexeu muito com o meu espiritual, mas eu disse: eu vou fazer o quê? A graça dele me basta. Dele ter me dado essa oportunidade de eu adorar, de exaltar o nome dele e de glorificar o nome dele com todas as orações que eu faço na minha vida, isso já me basta. Isso já basta. As misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias dele duram para sempre, como diz lá nas Lamentações 3:22. Reconheça a misericórdia do Senhor. A gente tem que parar de ficar reclamando como o Senhor não faz. A gente tem que parar de ficar achando defeito em tudo que a gente coloca a mão. De achar defeito, de achar algo que o Deus pode acrescentar. Mas quando Deus faz, é Ele que faz. E final, as misericórdias dele é a causa de nós não sermos consumidos. E nesse contexto da gente se prostrar, da gente se humilhar perante Ele, da gente reconhecer essa soberania, desse poder soberano que está sobre as nossas vidas. Tem uma diferença entre o escravo e o servo. Quando Jesus ele fala, uma passagem muito interessante, que ele fala que se chegará um nível que nós não seríamos chamados de servos, mas sim de amigos, ou seja, ele não tira esse posto de servo, mas ele acrescenta a questão de ser como um amigo para ele. E Jesus ele fala que a gente também é servo dele. Só que o escravo é diferente do servo. O escravo, ele é tratado com despacho. O escravo, ele não tem um lugar à mesa. O escravo, ele não tem um direito de liberdade. O escravo, ele vive muitas vezes numa libertinagem. O escravo, ele vive numa ilusão. O escravo, muitas vezes, ele acha que aquele senhor está fazendo bem para ele, mas na verdade não está. Na verdade, não existe essa liberdade. Muitas vezes é pregada para a gente da liberdade do eu posso fazer o que eu quiser. Do eu posso fazer tudo que vem à mente. Não existe essa tal liberdade. Ou você é escravo do diabo, ou você é servo de Deus. Mas como é bom e agradável ser servo de Deus. Como é bom, mesmo que eu não vou falar, renunciar dói. Ser semelhante a Cristo é ser diferente. E dói. Carregar a cruz junto com Cristo dói. Mas esse privilégio que Ele nos dá, de estar à mesa, assim como Davi disse para Mefibosete, eu vou te dar um lugar à mesa. Cristo, Senhor Jesus, Ele nos deu um lugar à mesa. Nós somos os servos que temos como Senhor, que temos como Pai, alguém que não nos rejeita, alguém que nos dá um lugar à mesa, que nos dá a oportunidade de sermos aceitos. Porque lá em João 1, quando João ele fala uma das passagens, um dos textos mais emblemáticos das Escrituras, ele diz que aos que creram nele, Ele deu o
o direito de serem chamados filhos. Glória a Deus! Eu sou filho de Deus. E eu sei que nessa noite também tem filhos de Deus. Por essa e por esse poder da cruz inestimado, nós somos feitos filhos de Deus. Glória a Deus! E em seguida, João no capítulo 3, ele fala algo interessantíssimo. Ele deve tornar-se cada vez maior. E eu devo diminuir cada vez mais. Eu sou uma pessoa que eu luto muito para parar de beber refrigerante. Mas eu vou falar, não estou achando aquela potinha, um giguinho, não é bom? O limão. E aí fica aquela questão. Quando eu tenho aquele copo, 500 ml de Coca-Cola, de refrigerante ou de suco, se eu colocar água ali, ele vai encher do nada de água? Não vai ficar. Eu vou ter que esvaziar primeiro para depois colocar água. E aí tem essa questão. Diminuir para que ele cresça. Deus, ele não enche vaso que se diz está cheio. Ele só enche aquele vaso que se esvazia. A gente tem que começar a se esvaziar de pensamentos de eu estou bem, eu não preciso dessa oração. Para que eu vou ficar? Para que eu vou ali na frente receber oração? Eu não preciso, eu estou bem. Para que eu vou vir no culto da palavra? Eu não preciso. Para que eu vou vir no culto de louvor da oração? Eu já sei a Bíblia inteira de cor. Diminuir para que ele cresça. Aleluia! A gente tem que abrir espaço para que Deus opere em nossas vidas. A gente deve abrir espaço para que Deus comece a nos encher de maneira que não haja mais espaço. Até que a gente comece a transbordar com a presença, com a ação de Deus nas nossas vidas. Devemos, tudo que a gente faz em nossas vidas, a gente deve fazer com que ele cresça. Mesmo que seja algo que doa, mesmo que seja algo que você se acha incapaz de fazer, mesmo que seja assim, simples passar um pano no culto da igreja, mesmo que seja quando ninguém está vendo, a gente deve fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque muitas das vezes as pessoas não precisam ver o João. Muitas das vezes as pessoas não precisam ver você quem você é. Mas as pessoas precisam ver através da sua vida quem Cristo Jesus é. Quem é. O que esse poder é? Através da sua vida as pessoas vão ver isso. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 9 ao 11. Aqui nesse contexto, João Batista ele já tinha sido preso, prestes a ser decapitado, prestes a ser morto. Mas aqui nesse contexto, João ele manda alguns discípulos dele para Jesus perguntar se ele era aquele de quem João verdadeiramente estava preparando o caminho. Jesus ele fala que pessoas estavam sendo curadas e um monte das maravilhas que Jesus realizou. E aí, Jesus ele começa a falar e fazer uma pregação sobre João Batista. No versículo 9 ao 11 diz: ou que foram ver um profeta de Deus? Sim. E ele é mais do que um simples profeta. Porque João é um homem de quem está escrito: ouçam, vou enviar o meu mensageiro, que irá antes de mim. Ele vai preparar o caminho diante de vocês. Na verdade, de todos os homens que já nasceram, nenhum foi tão grande como João Batista. Aqui eu paro e depois eu vou finalizar com esse versículo aqui. Aqui o ser tão grande, ou o maior, aqui Jesus não está se referindo ao nível de superioridade. Ele não nasce em um palácio. Não é um rei que anda no palácio, mas é um rei que nasce numa manjedoura. É um rei que ele se assenta na mesa com publicanos e meretrizes. Ele é um rei que ele anda entre aqueles que foram considerados escórias. Mas ele também não foi um rei que nos rejeitou. Mesmo quando nós merecíamos ser rejeitados. Mesmo quando nós estávamos no nosso pior estado. Mesmo quando toda a humanidade o condenou. Quando toda a humanidade esculachou ele. Quando toda a humanidade negou a luz que estava aqui no mundo. Ele ainda assim nos amou. Ele ainda assim nos amou com esse amor incondicional que a gente não pode expressar, porque é um amor ágape, é um amor que a gente não consegue se expressar, a gente não consegue entender esse amor. Mas foi esse amor que esse humilde rei teve por nós. E aí às vezes eu me pergunto,
A gente muitas das vezes deixa de fazer muitas coisas porque a gente fica com medo de sujar a nossa imagem, fica com medo de qualquer tipo de coisa que a gente possa sentir envergonhado. Mas Cristo não se envergonha por nós? Por que eu não me envergonharia por Ele? Por que eu não posso fazer em público por Ele? Porque Ele também fez por mim em público na frente daquela multidão. A gente deve fazer e entregar para o Senhor todos os dias das nossas vidas, todas as nossas ações, para que o nome dele seja glorificado. E João Batista, ele fala uma frase que eu acho incrível e eu acho tão impactante. Mas vem alguém depois de mim, o qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Faz muita falta hoje em dia esse evangelho. A gente parece que às vezes a gente se esquece desse evangelho. Porque muitas das vezes a gente quer que Cristo amarre as nossas sandálias, mas não falar que não é digno de desatar as correias das sandálias dele. Onde é que fica? A gente deve reconhecer que sem ele nós não somos nada. A gente deve saber que a gente deve se humilhar perante ele, a gente deve reconhecer essa autoridade. E João Batista, ele faz isso com uma excelência muito grande quando ele fala isso. A gente deve viver o evangelho da humildade. A gente deve viver o evangelho que nós, sem Deus, a gente não é nada. E Jesus, ele diz lá em João 15, versículo 5, que sem mim nada podeis fazer. Eu já ouvi, muitas das vezes, pessoas falando essa questão de orar para os fracos, essa questão de ir à igreja para os fracos, essa questão de você estar chorando no louvor, de você se render no louvor, são para as pessoas fracas, mas eu falo, eu sou uma pessoa fraca, mas com Deus, a gente